Corazón, Blue Corazón, Corazón, Blue Corazón. Quem diria, hein? Temos mais um episódio neste podcast da Ask Blue, mas desta vez fomos bastante originais e queríamos trazer aqui alguém diferenciador, alguém que se tivesse reformado mais cedo do que o costume. E aí só um nome poderia vir, Rita Pissarra. Rita, que cá está. A Ana também veio, viemos todos, não é? Sim. Eu não podia perder isto, não é? Até porque todos nós, isso é uma das grandes certezas da vida, vai haver um momento em que todos nós vamos ser reformados. Umas pessoas chegarão mais tarde a esse estado, outras Claramente mais o meu cedo, caso. como o teu caso. Mas eu sei que isso também só te aconteceu, Rita, porque houve uma série de fatores na tua vida que te fizeram pensar nisso. É verdade. Nomeadamente perdas, neste caso dos teus pais, que na verdade morreram cedo. Sim. E foi isso que te fez pensar dessa maneira, ou já antes disso ter acontecido, já lá estava? Foi exatamente o falecimento precoce do meu pai, com 54 anos, e tu dizias, porque todos chegamos lá, e esta foi a grande realidade, nem todos chegamos. O meu pai faleceu com 54 Nem anos. sequer chegou à idade da reforma. Exatamente. Mas- E isso fez-me pensar, peraí, mas nós andamos aqui todos os dias a trabalhar, feita louca, dia e noite, em prol de uma carreira, em prol de conseguir mais dinheiro, em prol de chegar ao topo de... Então, mas se isto tudo acabar e eu não chegar a uma idade da reforma, quando é que eu vou cumprir todos os meus sonhos? Quando é que eu vou aprender a cozer? Quando é que eu vou aprender coreano? Quando é que eu vou fazer todas aquelas coisas que nós adiamos para a idade da reforma, depois quando eu tiver tempo? E perante esta perda grande que eu tive do meu pai com 54 e mais tarde da minha mãe com 59, eu decidi que queria deixar de trabalhar mais cedo. E o meu limite era aos 50 e trabalhei para lá e depois consegui aos 44. Mas mais do que isso, Rita, eu comentava contigo lá fora, que é, eu acho que isso é uma coisa que passa pela cabeça de todos nós, que é dizer assim, eu quero aproveitar a vida, eu quero fazer, o problema é ter a coragem para fazer, e isso tu tiveste, que foi ter a coragem de facto executar isto. E como é que é isso? Como é que é esse processo de ter essa coragem e de romper com a tradição de trabalhar até à idade da reforma? É tão difícil que no meu livro eu dediquei um capítulo todo só a este pós, porque queremos ou não, existe um status associado à posição que nós temos, nós sentimos que somos úteis, sentimos que há pessoas que dependem de nós, que estamos a contribuir para algo maior do que nós pertencemos. No meu caso, pertencia a uma empresa, a um grande navio em andamento do qual eu fazia parte. E quando tu decides sair, o navio continua sem ti. E de repente há um sentimento de perda, há um sentimento de vazio, e eu tive que trabalhar com uma psiquiatra para perceber como é que eu não ia entrar em depressão, porque acontece muito frequentemente as pessoas que se reformam, seja ela por uma idade normal ou por uma reforma antecipada, existe uma depressão associada ao facto de que deixamos de sentir que somos úteis para a sociedade. E perdes status, e perdes aquele... Ninguém precisa de ti, não há nada, acordas de manhã e não há nada. E tens os horários trocados com o resto do mundo, não é? Sim, e as pessoas não estão disponíveis para ti porque estão a trabalhar, porque têm a sua vida, têm a sua família, têm os seus horários, e então é imperativo ter um novo propósito de vida para continuarmos a sentir que contribuímos. Então eu contratei a psiquiatra e estive muito tempo com ela a perceber o que é que ainda me dava alegria, o que é que eu ainda queria fazer nesta idade de reforma antecipada, e eu percebi que havia duas coisas que eu ainda gostava muito de fazer. Uma era quando falava com os clientes Microsoft. Quando eu ia aos clientes Microsoft e lhes mostrava a tecnologia Microsoft e vê-los a carinha de contentes, não é? De que isto vai-me ajudar de alguma maneira. Portanto, eu sentia muita alegria quando ajudava as pessoas nos seus problemas diários. E depois a segunda coisa que eu ainda gostava muito na Microsoft era quando era a reunião geral da empresa e eu perante um público grande apresentava os resultados, como é que tinha corrido, as vendas, os custos e tal, e como é que tinha sido a performance da empresa. E portanto, estas duas coisas, ajudar e falar em público. E eu pensava que ia talvez dar aulas numa universidade, ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro. E pronto, e de repente gravei um outro podcast que se tornou um bocadinho viral e deu uma volta de... Então, mas espera lá, mas tu também, Incrível. de um certo modo, durante os teus melhores anos, os anos da juventude, passavas a vida Da lá juventude, fora. queres dizer? Eu ainda sou jovem agora, quer dizer... Sim, quando eras mais jovem ainda. mais jovem. Somos todos jovens aqui, Fernando, não estou a perceber. Não estou a Não, perceber. porque tu passavas imenso tempo a viajar, viveste de resto noutros países, não sentes que também, de certa forma, desperdiçaste a tua juventude a trabalhar? Pensa nisto.
É outra forma mais, diria, negativa de ver a É situação. uma outra. Eu não desperdicei porque acho que foi um investimento que eu fiz. E um investimento, como diz o Nelson Mandela, tu nunca perdes. Ou ganhas ou aprendes. E tudo o que eu fiz na minha vida foi, de alguma maneira, uma aprendizagem para conquistar algo maior. Claro que tive de dedicar muitas coisas, houve muitas noites que eu trabalhei até bastante tarde, claro que passei 12 anos imigrada longe da minha família, longe dos meus amigos, mas com a minha família mais pequena, não é? Com o meu marido e com a minha filha, mas foi um plano de vida e quando tu escolhes o teu plano e quando tu estás a fazer o teu caminho, sabes que estás a dar passos na direção daquilo que tu queres alcançar. Isso leva-me à primeira pergunta que nós tínhamos pensado fazer-te, que é: a área financeira sempre foi a tua preferida? Portanto, este percurso que tiveste do ISCAL, depois consultoria, depois muitos anos na Microsoft, na área financeira com um percurso internacional, sempre foi a tua preferida a área financeira? Choquem-se! Sim. Não! foi. Não! Eu tenho um perfil muito, muito artístico, se queiras dizer. Eu gosto de pintar, gosto de teatro, gosto de tudo o que seja artes manuais. Mas em casa os meus pais sempre disseram que eu tinha que ter um emprego de futuro, um emprego que me desse dinheiro, que me desse estabilidade. E, portanto, claro que podia ser uma Joana Vasconcelos da vida, número 2, ou podia ser uma Fernanda Alvim da vida e ter algum sucesso no ramo artístico, mas eu achei que ir para a área financeira me daria um bocadinho mais de estabilidade e deu bastante mais estabilidade e, portanto, foi quase uma segunda opção encaminhada por um professor que tive no 10º ano e também por aquilo que os meus pais me diziam em casa. E por isso é que agora que tenho tempo para fazer aquilo que eu realmente gosto, eu só trato das minhas finanças. Não trato das finanças mais ninguém. Mas ao dizeres isso, eu diria que o teu perfil, e sei que o perfil é importante quando queremos investir, é um perfil não de risco. Porque tu não arriscaste. E eu sou uma investidora bastante conservadora, por incrível que pareça. ok. Não As pessoas sabia. acham que eu não sou conservadora nos meus investimentos porque invisto em ações, mas eu, por exemplo, não invisto em criptomoedas. Porque para mim as criptomoedas têm muito risco e eu não percebo o suficiente de criptomoedas para investir. E eu gosto muito do Warren Buffett, que é um dos melhores investidores do meu ponto de vista, e ele diz que nós só temos que investir dentro do perímetro do nosso conhecimento e as criptomoedas para mim estão fora do perímetro do meu conhecimento e têm demasiado risco para o meu perfil. Eu considero-me uma investidora bastante conservadora. Tu dizes que antes de nós entrarmos no investimento propriamente dito, temos que perceber de literacia financeira, temos que fazer poupanças. Curioso que tu dizes que poupar... Como é que é a tua frase? Não sei, mas vou fazer trademark depois de dizeres. Não, poupar É diferente de não gastar. de não gastar, exatamente. É diferente de não gastar. É verdade. Fica a pensar nisso. Ficaste. Imagina que vais aos saldos. Ok, agora 50 euros, vais aos saldos, compras uma camisola nova fantástica, mas como está em saldos, pagaste só 40. Estes 10 euros de diferença, que era o preço original da camisola, e os 40 que tu pagaste, estes 10 euros foi o quê? Foi poupado ou foi não gasto? Foi num gasto, não é? Não sei, foi poupado. Eu aposto em não poupado. Ganhou a Ana. Ganhou a Ana, foi não Ana é gasto. mais inteligente. Sim. Porquê? Não, é porque nós não precisamos de camisolas novas, seguramente. Nós só vestimos 20% da roupa que temos no guarda-fato. Portanto, tu não precisavas da camisola nova. Portanto, tu gastaste 40, não gastaste 10, poupaste porcaria nenhuma. Certo. Ok? Ai. E esta é a questão, é que as pessoas muitas vezes gastam dinheiro em bens não essenciais e esquecem-se de priorizar o investimento e a poupança e gastam muito dinheiro e vimos há pouco agora em off a quantidade de pessoas que ainda fazem investimentos não sei, em jogos e afins online, o dinheiro e a quantidade, foram 1,21 mil milhões de euros investidos em jogos e afins no ano de 2025. É muito dinheiro em Portugal. Isto é... Nós temos uma cultura muito virada para o prazer, não é? E, portanto, eu acho que os investimentos são algo confundidos com eu vou tirar bem-estar, vou tirar prazer. É curioso nós analisarmos isso. Se calhar eu tenho outra Eu visão. também tenho outra visão. Qual é a tua? A minha visão é que, como os salários são tão baixos em Portugal e os impostos são tão altos, o nível de vida está tão mal, que eu acho que as pessoas olham para estes jogos como sendo o último recurso de conseguir ter uma vida melhor. É como quase um Ave Maria. Achas? Isto, se calhar, é a única forma de eu me conseguir safar. Eu também penso assim, que é engraçado. Eu vejo mais isso, vejo que os portugueses Não investem não mais estou a dizer em que esteja jogo. certo, hein? Sim, Claro. claro. Mas eu acho que os portugueses investem mais em jogo justamente por perceberem que o investimento, a poupança será mais lenta, que nunca chegarão ao nível de vida que ambicionariam e que o jogo pode ser que um dia, com alguma sorte,
Cheguem lá. Eu, por Mas acaso, não concordo nada, muitos mas- acreditam na sorte, Muitos, a julgar por esta É estatística. porque eu acho que nós vivemos numa sociedade de tão rápido consumo, não é? O nosso pano de atenção é tão rápido, é tão fácil, não é? É tudo rápido, 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 rápido. Nós queremos soluções rápidas para tudo. Então eu quero ficar rico já. Eu não quero ter que fazer esforço, eu não quero ter que pensar, eu quero ficar rico já. E aquilo parece ficar rico só com um clique. E eu acho que é isso que leva a muitas E a pessoas facilidade de acesso ao jogo hoje em dia é muito mais fácil do que em qualquer outra geração foi, não é? E também tem aqui um impacto diferente que é, como nós não estamos a ver o dinheiro físico, parece que o dinheiro não é de verdade, não é? Eu estou a fazer clique, 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 aquilo há de ir à minha conta bancária, mas parece que eu não estou a gastar dinheiro de verdade, porque eu não estou a ver o dinheiro exatamente a sair da minha esfera. Vejo depois ao fim do mês, se calhar quando olhar para a conta ou quando me faltar dinheiro, aí sim vou verificar o que aconteceu, mas naquele instante é muito fácil fazer o clique. É curioso que li uma frase, não sei se tua, em que tu dizes... Com certeza que é minha. Isso foi muito inteligente, não é? Exato, E eu agora não é dizer uma minha. frase que não é... Não era, não era, não era. Não, isso é engano. Era engano, não sei como. A frase dizia que, e até te posso dizer justamente qual é a frase que tu disseste, que não termos tempo era a nova estupidez. Como é que é? Sabe qual é a frase? Estar ocupado é o novo busy is the new stupid, não é meu. Ok. Não é meu, é de alguém mais inteligente que eu, norte-americano, Warren Buffett e afins. Busy is the Já new percebi que tens stupid. uma paranoia pelo Warren Tenho, Buffett. já viste que ele é rico, coitadinho. Sabe ser. Não faz mal, mas viveu uma vida feliz, eu acho. Ok. Eu gosto dele, eu costumo brincar que eu gostava de ter tido um avô como ele, que deixasse assim um império e, portanto, como não tive, vou tentar ser eu a avó que deixo o império Quantos anos é que para ele tem? Tem quase 93 ou 95. 222 anos. Sim, ele é eterno. Não, acho que ou 93 ou 95. Agora estou em dúvida. Achas que o dinheiro pode ter a ver com a tua longevidade? Saca estatísticas sobre isso. À partida, se tu fores rico, tens melhores cuidados de saúde. Tens. Aliás, Claro. se tu fores Morres ver. mais tarde. Sim, E tens acesso a coisas que Sim. Bons dinheiro te dá. médicos, bons Certo. hospitais. Há estatísticas sobre isso. A esperança média de vida na Europa é de 82 anos, mas se tu fores uma pessoa com um estilo de vida e uma classe social mais elevada em que tenhas acesso a cuidados de saúde, é mais elevado. Existe. Se bem que as pessoas ricas também bebem mais. À partida levam mais cedo. sim, mas agora o álcool já não faz mal. Não faz. Eu já Certeza coisas que serve para evitar. Os Isto foi esse malefícios. lista, Ana. Não tenho conhecimento. Mas eu não Sei, conheço esse estamos- estudo, que as pessoas mais ricas bebem mais, porque estão mais em festas, é isso. Claro, também mais em festas, não é? Invertem-se mais, não é? Mas eu por Mais acaso até dinheiro. acho que as pessoas mais ricas têm mais cuidado com a alimentação e têm mais cuidado com a saúde, são mais informadas, portanto têm acesso mais... Na verdade, eu Não acho estamos a ser nada preconceituosos. Sim, sim. Deixamos a atenção, não estamos a ser. na verdade, eu acho... Não, mas Olha, a ideia que eu tenho, claro que eu não estava a falar de forma séria. não nos estamos a incluir no grupo, estamos a mencionar. Não, eu até, O que é uma pena. Eu tenho pena disso. Usualmente são menos despesistas. Eu acho que até é um denominador Há comum. de das- tudo, não é? Por isso é que eu estava a brincar. não, Eu não acho que há Não é de só tudo. não é por Claro, classes há de sociais, tudo. acho que há pessoas Sim. para tudo. Isso. Aliás, e eu vim de famílias humildes da Serra das Minas, Redemouro, portanto, se houver aí alguém que nos esteja a ouvir, Serra das Minas, Redemouro, como dizem os coreanos, que eu estou a aprender coreano, fighting! We can do it. Porquê que estás tão interessada Vou na para a Coreia? Coreia daqui a 10 dias. Diz lá uma palavra para além dessa em coreano. Como é que se diz bom dia em coreano? 안녕하세요. Ok. É coreano, mesmo. Sim. mesmo. Ou 안녕하세요. seja, 저는 mais um- 리타예요. mais um 반가워요. Não é, Rita? Mais um ponto que está Sim, feito. sim. Como é que se diz? És muito bonita, já sabes? Espera, Vê lá que isso pode não ser útil sei. saber a Coreia. não sei, mas eu vou-te dizer depois. Sim. Ai, agora está esta língua, eu não consigo chegar lá. E essa do bom dia era como é que é? 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Essa Depois é diz, aquela que Chonen, que é eu sou Fernando. Chonen Fernando Ayo, que é uma forma formal de dizer. E depois dá para cá 10 euros. Como é que se diz? Já sabes? Mas depois vou dizer, a prazer em conhecer-te, que é Bangoyo. faças isso. Então, não é? Eu preciso me safar na Coreia, não é? Bem, espero que aprendas entretanto. Olha, voltamos aqui a... Yapen. Bem, não consigo, depois já te digo. Não achas que estar reformado aos 44 anos é como aquelas pessoas que são avós aos 40, não é? É tipo, reforma. É uma palavra que não estás nada habituada a ver associada a alguém que tem 44 anos. É porque as pessoas associam muito a reforma, é isso.
por várias razões, mas associam a reforma a Portugal no sentido de que tu recebes uma pensão do Estado. Ou seja, deixaste de trabalhar, deixaste de receber um salário pela empresa com a qual tu tinhas um contrato e passaste a usufruir de uma reforma do Estado. E este é o conceito de reforma em Portugal. Ora, o que eu fiz vem de um conceito americano, que é o FIRE, Financial Independence, Retire Early, independência financeira, reforma antecipada. Porquê? Porque nos Estados Unidos não há este conceito de agora vais receber uma pensão do Estado. Mas há um movimento em Portugal. Há um movimento FIRE em Portugal que nasceu nos Estados Unidos. E, portanto, foi isso que eu fiz. O conceito é teres dinheiro suficiente ou teres fontes de rendimento que te deem uma renda passiva suficiente para conseguires viver e não dependeres de um salário. Então, espera, Mas- deixa-me fazer diz, Ana. Tu estás efetivamente reformada, ou seja, no conceito em Portugal reformada é Receber uma pensão do Estado. exato, Eu não e recebo. não ter grande atividade. Uhum. Na verdade, eu vejo-te com imensos planos, imensas coisas, Ah, estamos a discutir aqui. eu não- Portanto, tu estás efetivamente reformada, se calhar não é? Eu não recebo pensão do Estado. Portanto, nesse conceito português lato da Certo, questão, não. claro. Eu não recebo nada da Claro. Segurança Social. Acho que nem nunca vou ter direito a receber, porque tu precisas descontar pelo menos 15 anos para a reforma e embora eu tenha trabalhado 22, destes 22, 12 foram fora e por alguma razão não estão lá a contar. Eu sei que posso ir à Segurança Social e pedir para os outros países reportarem não sei o quê. Mas de decoração dou Não o dinheiro. precisas, não é, Exato, Rita? de coração dou o dinheiro que eu contribuí a outras famílias que possa ser, a quem possa ser mais útil. O não fazer nada volta-nos à primeira questão, que é, eu não queria que a minha reforma fosse ficar no Jardim Constantino a ver passar os rapazes a jogar damas e a jogar dominó. Porquê? Porque possivelmente ia entrar em depressão Com e ia acabar certeza. por falecer e esse não é o plano. Eu tenho que continuar a sentir-me útil, eu tenho que continuar a sentir que contribuo para a sociedade. E então há sempre dois fatores. Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque não quero falecer cedo e, portanto, tenho um historial, como vocês sabem, menos positivo da minha família, portanto, tenho que cuidar da minha saúde e passo boa parte do meu dia a cuidar da minha saúde, a fazer exercício físico, a ter a certeza que como bem, mas depois também quero ter a minha mente ativa, também quero sentir que a massa cinzenta continua a trabalhar e por isso é que eu aceito vir gravar podcasts ou fazer palestras, eu adoro e é o que eu faço mais, gosto muito de ir às escolas, falar com os miúdos do 9º ano, do 12º, gosto de ir às faculdades, falar sobre literacia financeira, falar sobre escolhas diárias que eles podem escolher para o futuro, profissões de futuro, portanto eu gosto muito de dedicar parte do meu tempo de forma pro bono, a tentar de alguma maneira inspirar os miúdos de hoje em dia a conquistarem os seus sonhos, a conquistarem as suas carreiras. Então diz-me, não achas que era tempo das escolas, por exemplo, terem a disciplina de literacia financeira até nos anos primários, no ensino básico, os miúdos desde muito cedo terem noções básicas de como podem poupar dinheiro, o famoso porquinho mialheiro, que agora não há... Já há algumas que têm, sim. já não existe. Há o porquinho mialheiro e o porquinho migalheiro. Bom, mas a verdade é essa. As escolas podiam ter uma disciplina desde muito cedo de literacia financeira, como por exemplo, olha, ainda outro dia pensava nisso, sei lá, outra disciplina, não tem nada a ver com aquilo que estamos por exemplo, cozinhar. Eu acho que também era uma disciplina que eu devia... preciso- E outras eu não literacias, não é? Também não. Eu não sei Ah, cozinhar. e Mas não era outras incrível os literacias? miúdos saberem cozinhar desde muito cedo? Sim, ou literacia financeira, literacia emocional, por E exemplo. política. Não há Os ninguém que jovens, ensine relações. na Sim. faculdade, não é? Tu que chegas à faculdade com 18 anos, tens que votar e os miúdos não Não se entendem dá. nada de política. Sim, sim, Fala-se sim. muito de literacia financeira, mas também devia de haver muita literacia Sim, sim, política. sim. Não que eu tenha alguma parte interessada em política, já fizeram, não tenho zero É interesse. para um tema de cultura, não é? Exatamente, Claro que sim. exatamente. Rita, e falando destas coisas todas, e falámos há pouco de inspiração e ser inspiração para as gerações futuras, tiveste algum mentor ao longo da tua carreira e alguém, inclusive, que tenha de alguma forma também inspirado a fazer Warren este Buffett. percurso a seguir? Sei, Warren Buffett, sem dúvida, para os investimentos, mas eu sempre tive mentores na minha carreira, durante muito tempo tive mentores, agora também já sou mentora, portanto agora tenho 10 mentis a meu cuidado e eu costumo dizer que é obrigatório termos mentores, porque mentores é alguém mais sénior que nós, não no sentido de ser mais velho, mas mais sénior no sentido que tem uma competência que nós queremos desenvolver e eles podem nos ajudar a alcançar esse nível também nessa competência que queremos desenvolver. São pessoas que ou trabalham connosco ou nos conhecem de alguma forma e que nos vão ajudar a fazer esse caminho. Digo-te, por exemplo, quando eu me propus escrever um livro,
Eu nunca tinha escrito um livro na minha vida, não é? Eu tinha dúvidas do tipo, mas eu começo pelo índice, só faço primeiro os capítulos, primeiro defino quantas páginas são, para depois calcular quantos capítulos tem que ser, a dividir por... A minha cabeça começou logo a pensar, então fui arranjar uma mentora, que já tinha escrito bastantes livros, para me ajudar com este processo de estruturar o meu pensamento sobre o livro. Também tenho um mentor neste momento sobre redes sociais. Pela primeira vez tenho um mentor mais novo que eu, não é porque eu as redes sociais é mais novo, mas tem uma competência muito melhor do que a minha, não é pela sua idade, mas porque o conhecimento que ele tem em redes sociais é muito maior do que aquele que eu tenho. Tens mentores para tudo, é isso? Os teus mentores na tua vida vão mudando conforme as coisas que tu queres aprender. Portanto, eu durante um tempo tive um mentor sobre executive maturity, de como estar, a postura nas reuniões, nos momentos. Tive mentores sobre business acumen, de alguns produtos da Microsoft que eu queria aprender, que queria desenvolver. Tive um mentor sobre a primeira vez que eu me tornei uma gerente de pessoas, portanto, ser uma manager, como é que se diz? Uma manager, líder de equipa, não é? A primeira vez que me tornei, como é que eu faço, como é que eu não faço, e portanto também tive um mentor na altura para me ajudar, e eu acho que os mentores são pessoas fantásticas que devem e podem estar na nossa vida para nos ajudar a concretizar algo. Os mentores são os novos coaches? Os coaches são duas coisas diferentes. Um coach normalmente é uma relação profissional em que é cobrado um valor e podes até nem ter nenhum tipo de relação com outra pessoa. Portanto, é quase um serviço pago. Um mentor não. Um mentor é uma relação quase de amizade profissional em que tu conheces a outra pessoa, sabes quais são as competências da outra pessoa, admiras a outra pessoa e, portanto, queres aprender com ela. Exato. Ok, é um padrinho financeiro. E os dois têm um papel importante. Não só financeiro. Pode ser sobre qualquer outro tema que profissional. Sim, pode ser alguém que te ajude na tua carreira, pode ser alguém... Qualquer competência que tu queira... Eu quero desenvolver a minha competência de adaptabilidade, ok? Como é que eu posso ser mais flexível? Como é que eu posso adaptar? Como é que eu posso ser uma pessoa mais... Olha, dava-me jeito, não é? Está-me a gostar a adaptar ao mundo atual. Deixa-me arranjar um mentor. Deixa-me arranjar um mentor rapidamente. Mas antes disso, deixa-me só dizer que vamos fazer aqui um pequeno intervalo. A nossa convidada chama-se Rita Pissarra. No corazón. Rita Pissarra é a nossa convidada de hoje, está aqui para falar de variedíssimas coisas, é claramente a reformada mais conhecida em Portugal, isto porque se reformou nova, neste caso, aos 44 anos, não é? Como é que tem sido a tua vida desde aí? Ai, uma torreira. Uma torneira, não é? Tem sido bastante boa, não posso queixar, não quero voltar, eu não tenho no horizonte voltar. Como dizia há pouco, passo bastante tempo a cuidar da parte física, da minha saúde. O que é que tu fazes? Fazes desporto? Faço bastante desporto. Olha, para te dizer o meu dia de ontem, acordei, eram mais ou menos 6:30 da manhã, fui com o marido surfar à Costa da Caparica, depois voltámos, tive aula de paddle no Estoril, com um grupo de amigas, e com o professor Mário e com o professor Tomás, depois fui almoçar com o marido, depois voltámos... Sempre com o marido participa muito. O marido participa muito, agora pronto. Também está reformado o marido? Agora está, tipo, há 2 semanas atrás reformou-se também, que é uma coisa fantástica. Nós somos casados com separação total de bens, que é uma coisa fantástica. As pessoas ouvem que eu estou reformada e dizem, ela está reformada porque casou com um homem rico. Não, somos casados com separação total de bens. Depois também dizem, ganhou o Euromilhões, também não é verdade, também não jogo no Euromilhões. E a outra que dizem também é, os meus pais eram ricos. Também não é verdade, venho da Serra das Minas, não éramos ricos. E depois da parte da tarde, dormi uma sesta fantástica e bastante boa. Depois acordei, a minha filha veio da escola. Que idade é que ela tem? 13 anos, chama-se Teresa. Portanto, trabalhos de casa, banhos, não sei o quê, jantar e dormir. E hoje Agora, foi outro dia. o que é que diz a Teresa, que tem 13 anos, sobre poupança? Sobre literacia financeira? Muito. Portanto, ela tem numa aplicação, que eu não vou dizer o nome para não fazer publicidade, mas começa com um R, tem a sua própria conta, onde lhe é posta uma mesada e onde lhe é dada algum bónus se ela atingir determinados aspectos e rúbricas que nós temos lá para tipo ela. Boas notas? Tipo boas notas, tipo a arrumação do quarto, tem alguns parâmetros que ela tem que atingir. Por exemplo, ela também está a aprender um outro idioma, se ela mantiver o streak, ou seja, a sequência de aprendizagem, também tem outro bónus. Em inglês, claro. Não, o inglês já é a mãe dela, porque ela está numa escola internacional, porque ela nasceu fora, é francês. E, portanto, ela tem que poupar um certo percentual do valor que lhe é dado para depois fazermos escolhas de investimento. E outras coisas que fazemos também, por exemplo, jogar Monopólio.
que é uma coisa que normalmente as pessoas não valorizam tanto. Mas que ensina imenso sobre literacia financeira, é verdade. Imenso, ou seja, tu passas ali na casa de partida e tens duas escolhas, recebeste aqueles 2.000 euros ou 2.000 moedas monopólio, tens duas hipóteses, ou passas pelo tabuleiro todo e não fazes nada e rezas a todos os santinhos para não caíres em nenhuma casa e não pagares nenhuma multa e não pagares impostos a mais e não ires para a prisão, ou podes ter uma rodada ativa e vais investir, vais comprar um apartamento, vais pôr uma casa no coisa que compraste, vais ter uma participação ativa na tua jogada e nas tuas finanças pessoais e tentar gerir o dinheiro com base no que tu ainda tens. Podes comprar mais uma casa, podes comprar um hotel, podes comprar mais um terreno e portanto isto faz uma lógica grande de... Tenho uma pergunta para vos fazer a ambas, que é, fui só eu que em miúdo jogava Monopólio mesmo com dinheiro? Sim. Toda a gente fez isto, não? Não. Não. Havia dinheiro, havia. Não. E depois havia dinheiro, era pouquinho, mas havia lá e depois ficávamos com Moedas dinheiro, de só que os nossos pais monopólio, não notas de podiam... monopólio. Notas do monopólio. Espera, sim, havia essas notas, mas depois havia ali, nós fazíamos um jogo que era, se forem tantas notas, isto dá X. A sério? Sim, e depois era a coisa, tipo, os nossos tabela pais de não podem conversão. saber que isto está a Claro. acontecer. Era Não era com os totalmente teus ilegal. pais, então era com quê? Com amigos? Com amigos, claro. E onde é que iam arranjar o dinheiro? O pouco dinheiro que tínhamos, Ok. investimos ali, não é? Não, nós jogávamos Monopólio. Não vamos continuar esta conversa que ainda Portanto, tentamos aqui algum conversa- podre conversa no ilegal. Fernando. Não, eu acho que não pagaste impostos sobre isso. Ele deve ser muito Olha, miúdo e nós jogávamos todos. Eu Sim. também tive uma experiência em que estive fora, mas ainda não tinha sequer família. Já percebi que tu, durante o teu percurso, também estiveste fora, já com família, etc. Como é que é coordenar essa ambição de querer crescer e ter uma carreira internacional quando temos família? Como é que foi essa tua experiência? De algumas coisas. Primeiro, quando eu fui para Seattle e para Paris, fui sozinha. Depois, quando fui para o Brasil, foi na realidade o meu marido que recebeu uma proposta pela empresa onde trabalhava e que quis muito ir e ao qual eu disse, foi para o Brasil, e ao qual eu disse, quer dizer, há lá muita mulher bonita, não vais sozinho, eu estou aqui contigo, quero continuar esta relação, não é? Mas não Claro. já não voltas, não é? E portanto pedi transferência dentro da Microsoft, e então pedi e fui para lá, a minha filha nasceu no Brasil. Acabado o projeto que o meu marido teve lá no Brasil, era a minha altura de nos mudarmos para outro sítio qualquer, então eu consegui uma posição em Miami. Então ele despediu-se da empresa onde estava e fomos para Miami, ele depois lá conseguiu outro trabalho noutra empresa. Acabada a função de Miami, queria voltar para a Europa, porque já estava há muito tempo em países emergentes, não que Miami seja parte de um país emergente, mas eu cuidava de países emergentes desde Miami, então era a vez do meu marido escolher, porque ele tinha escolhido Brasil, eu tinha escolhido Miami, era ele a escolher, eu consegui uma posição na Europa e ele acabou por escolher Madrid, por ser mais perto de Portugal e também pelos benefícios fiscais que temos em Madrid por causa da Lei Beckham, paga-se bastante menos imposto. E depois de Madrid era a minha vez de escolher e eu escolhi Portugal. E pronto, e assim de alguma maneira tentávamos conciliar as duas coisas, sendo que eu fazia a maior parte do drive dos lugares para onde íamos, mas era ele a escolher a localização exata das posições. E uma coisa que às vezes as pessoas não valorizam tanto é a escolha da pessoa que está ao nosso lado. É quase tão importante, ou se calhar mais importante, do que a carreira que nós escolhemos fazer. É muito fácil culpar a outra cara metade pela falta de sucesso que possamos ter na nossa vida profissional, porque foi limitador, porque foi isso, foi aquilo, e portanto encontrar alguém... Mas também pode ser o contrário, não é? Pode ser o contrário. Encontrar alguém que esteja apto a correr o mundo connosco, a enverdar pelas nossas loucuras, E a desafiar-nos, não é? Fazer-nos crescer também. Sei lá, não é isso que é o importante. amor? sim, mas há vários tipos de amor. Ok. Há uma coisa que tu dizes que é, nós trabalhamos 40 horas por semana e não dedicamos uma única hora a saber para onde é que o nosso dinheiro vai. De É resto, verdade. Ele teve a fazer o trabalho de casa. porque ali há algumas coisas, fui vendo algumas entrevistas tuas e tu também dizes, a propósito da forma como nós aplicamos o nosso dinheiro no banco, dizer que nós temos uma tendência de guardar dinheiro no banco a 1% quando a inflação está a 3%. Isso, na verdade, é um péssimo negócio. Não é? Parece-me que estás a Mas perder sobretudo- dinheiro. Mas, sobretudo, sinto, e tu disseste em várias entrevistas, que há uma preocupação tua nesta coisa de nós não sabemos onde é que o nosso dinheiro vai. São poucas as pessoas que sabem. Isso é verdade. Não, se perguntarmos lá em casa, e agora aqui a vocês dois, se eu vos perguntar quanto é que gastaram em alimentação o mês passado, Não faço ideia. Nem eu. pois é isso. Sabes o que é que as minhas amigas me respondem? Quando eu faço, Rita, não sejas chato, o dinheiro deu para tudo. Pois deu para tudo agora, mas vai dar para tudo quando chegares à idade da reforma. Não sei se viste o último estudo da União Europeia, aquele 2024 Aging Report, diz que a taxa de transferência entre o último salário em 2050 e a primeira pensão é de 39%.
E portanto, se ganhavas 1000 euros, de repente vais receber 390. Chega? Não Temos de chega. ter uma casa com hortas, essa cena. Tipo, Exatamente, portanto, o dinheiro até pode dar para tudo agora e as pessoas muitas vezes não sentem necessidade de estar a controlar diariamente os seus gastos, mas não vai dar para tudo no futuro. E, portanto, é imperativo perceber para onde é que o nosso dinheiro está a ir, para conseguirmos poupar cada vez mais, para Gerir depois melhor, sim, não é? gerir melhor, para depois começarmos a investir. E pronto, investir e nos investimentos é todo um mundo. Podíamos ficar aqui 3 horas a falar qual sobre é a tendência investimentos. atual de investimento? Percebo que as ações e o mercado imobiliário são assim Os meus os favoritos, teus sem dúvida. favoritos, mas existe assim alguma coisa que está a surgir no mercado que tu achas piada? Sei lá, há uns anos lembro-me que as pessoas começaram a falar muito em NFTs, de repente assim, do nada, Sim, sim. mas tão depressa a aparecer como desapareceram. Desapareceram, é verdade. Não, eu acho que hoje em as dia... criptomoedas não vejo as pessoas a falarem tanto como já falaram. Não, é porque as criptomoedas deram um trambolhão, agora já recuperaram bastante, mas deram um trambolhão de 50%. Estamos a falar de Bitcoin, Ethereum, assim, as principais, as outras nem sigo. Mas deram um trambolhão grande e, portanto, quando as coisas caem, as pessoas tendem a não falar muito. Mas eu acho que o que está mais na voga hoje em dia é o SP500, que é um índice do mercado norte-americano das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, e portanto normalmente as pessoas investem muito no SP500 através de ETFs, existem vários ETFs que simulam este SP500, e eu acho que isso é o que está mais na voga, é o que se fala mais do, tu investiste no quê? Investi no SP500. Toda a gente investe no SP500. Como é que é? Tu há bocado disseste uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que é Os rates. Dos rates, sim, imagina, Imobiliários. de imobiliário, Isso, não é? exato. Como é que funciona? Os rates são fundos imobiliários nos quais tu podes investir, ou seja, imagina, é como há um... Alguém comprou um apartamento? Não é só um apartamento, imagina, prédio. pode ser tudo, pode ser uma garagem, pode ser um prédio, pode ser... Tu tens uma pequena participação. Sim. Se alguém vender aquilo, tu ficas com... Não, os alugueres, tu recebes parte dos alugueres daquilo. Ok. Ok? Ok. Rita, E, portanto, falavas... é uma forma de investir em imobiliário sem teres o dinheiro para comprar uma casa. É uma espécie de time sharing financeiro. Por aí. É um bocado, não é? Sim, É mas para não tens direito a ir lá passar uma semana. recebes é parte da renda. Exato. Ok. Olha, falavas há pouco daquelas teorias, não é? Que dizem, os pais eram ricos, o marido é rico, etc. Eu tenho uma outra dúvida, que é, se tivesses ficado em Portugal, Ui. achas que conseguirias ter tido o mesmo desfecho? Ou seja, porque o tema financeiro é incontornável numa reforma aos 44, não é? Certo. Será que se pode ambicionar algo semelhante, ficando em Portugal e tendo um percurso em Portugal? O que é que achas? Eu diria que é bastante mais difícil. Não digo que é impossível, porque há até livros aí na praça que diz que sim, que é possível, mas eu diria que é bastante mais difícil de alcançar o que eu alcancei. Porque, imagina, um salário baixo em Miami são 100 mil euros por ano. Em Portugal, 100 mil euros em agregado familiar, ou seja, os dois cônjuges a ganharem é 0,01% da população. Mas poupar 10% de 100 mil euros é muito diferente de poupar 10% de 20 mil, 30 mil, que será um salário médio em Portugal. E, portanto, é muito, muito diferente. Portanto, há uma alavancagem financeira muito grande quando se vai para fora, contudo, o que é difícil também, não é? Que é estar longe da família, longe dos amigos, longe de tudo aquilo que nos é familiar e é querido. E, portanto, há sacrifícios a ser feitos, ainda com o peso de que quando uma pessoa vai para fora tem ainda que justificar a sua ausência, ou seja, quase que tens que ser bem-sucedido para justificar o facto de não estares cá. Portanto, há ainda mais esse peso, essa pressão de apresentar resultados para conseguires dizer, epá, eu fui, mas foi bem. Comprei aqui esta casinha. Foi uma boa Exato. decisão. Foi uma boa decisão. Imagina se correr mal. Portanto, pode ser que alguém consiga em Portugal, eu acho que é extremamente difícil, porque infelizmente os salários são bastante baixos em Portugal, o custo de vida está muito elevado, os impostos são muito altos, e é difícil neste momento em Portugal. Por isso Está é que há bastante muitas difícil. pessoas que iam lá para fora e quando vinham sempre com um carro novo. Estás a ver aos imigrantes da França, em Suíça. Então, Exato, para ser bem sucedidos. Tinham Exatamente. anterior. Só que muitas vezes esse carro era alugado. Era algo, mas
isso ninguém sabe. Não, mas pronto, o carro é um pior investimento que existe. Portanto, ainda bem que era alugado e não era comprado. Isso é Tu positivo. dizes muitas vezes isso. É curioso que já entrevistei outras pessoas ligadas à literacia financeira e todas elas é um denominador comum que por vezes os investimentos como carros, barcos, que são sempre péssimos investimentos, porque não são... Desvalorizam. Sim, e normalmente davam um exemplo, não vou generalizar, já generalizando, por exemplo, os jogadores de futebol muitas vezes fazem esse tipo de irrita. É um carro, tem que ser um carro, barco, e depois aquilo, ok, mas aquilo não é, mas se calhar o jogador de futebol não está, quer lá ele saber, tem dinheiro para isso, não é? Enquanto são novos. Está bem, mas... Mas eu vou-te fazer uma pergunta. Imagina, tu olhas ali, não é? Estamos aqui a ver ali pessoas fora da imagem. Olhas para a pessoa, olhas para a pessoa e dizes, ele é rico. O que é que ele tem para demonstrar que é rico? Tipo, tu olhas para ele, não é? Porque há imensas pessoas que a gente olha para elas na rua e diz, ele é rica, ele é rico. O que é que aquela pessoa tem? A forma como se veste, o carrão, onde está... O relógio, Certo. no caso dos homens, a mala, no caso das mulheres, não é? O relógio, achas que é... O relógio, É. os homens, é logo. Tem um relógio, tem um Panerai, tem não sei o quê, logo... Pai, eu tenho que mudar algumas coisas... Ok. Mas tu és rico. Eu estou a brincar. E, portanto, como é que nós sabemos se a outra pessoa é rica? Em Portugal, qual é a diferença? Por exemplo, pela profissão também. É médico, é rico. Pode não ter um quem morto, mas é rico, é médico, é rico. Portanto, em Portugal... Já foi mais sinal de que é rico. Em Portugal, gasta-se muito dinheiro na aparência para se querer parecer rico. Em Portugal e no mundo. No mundo também, mas estamos aqui no nosso Portugalito ok. e, portanto, no mundo também, mas em alguns países mais do que outros. E, portanto, como é que tu... Qual é a primeira coisa? É o carro. É engraçado tu dizeres isso da aparência, porque obviamente nós crescemos a ouvir essa história da aparência, que pode iludir, mas a aparência mudou também. E agora com o Web Summit em Portugal, foram muitos os avisos para pessoas da própria indústria, dizer, cuidado, porque a pessoa que te aparece aqui com um boné e todo mal vestido, são os novos milionários atuais, não o trates com deferência, isto é, não penses que é uma pessoa normal, porque pode ser isto é, eu sou Mas deveríamos considerado que tratar... as pessoas devem tratar as pessoas todas de igual, como é óbvio, era isso Exatamente. que eu ia dizer a seguir, não é? Mas havia esse tipo de avisos, que é os novos Certo. milionários, por vezes vestem-se de uma forma descontraída e tal, não tem, Sim, se calhar não ligam sim. tanto à aparência. Não tens que usar marcas para mostrar que és e que foste e que vais. E tens que ser rico para ti, não para mostrar. E isso é a grande aprendizagem. Eu, a partir de determinada altura na minha vida, tentei viver ao máximo um estilo de vida minimalista, que é deixar de comprar coisas. Eu quero ter experiências, eu prefiro investir dinheiro numa viagem, eu prefiro investir dinheiro numa celebração de vida para estar com os amigos, para celebrar, do que estar a comprar mais isto, mais aquilo para ter, para quê? Depois quando morreres não levas nada daquilo contigo. Fica cá tudo, não serve verdade. nada. Eu tenho uma amiga minha que costuma dizer que nunca viu nenhum carro funerário com um caminhão de mudanças atrás, não é? E é exatamente isso. Como é isso. que é a frase? Nunca viu nenhum carro funerário com um caminhão de mudanças atrás. E portanto, para que ter verdade, coisas que é só verdade. enchem as casas e só. Ainda por cima as casas são cada vez mais pequenas, não é? Quem quer mudar na cidade e portanto, mais volta a experiências. de facto. E digo também uma experiência que, pronto, eu espero que vocês demoram muitos anos a chegarem lá, mas quando ambos os meus pais faleceram, não é? De repente tu tens uma casa cheia de vivências das pessoas, cheia de, perdoem-me a expressão, tralha, que para a pessoa tinha muito valor sentimental, com certeza, mas tu chegas lá e são coisas, não é? Por muito pouco que seja, é uma casa cheia de coisas. E deixamos aquilo tudo para trás. Para quê? Estás a perceber? Não precisamos estar a comprar mais um bibelô, mais uma porcariazinha, mais um ninhinho. Não precisamos disso tudo. Porque depois fica tudo para cá. Temos que investir em experiências, temos que investir em sermos felizes e não em termos coisas. Absolutamente Olha, verdade. A melhor coisa que nós temos aqui é este podcast, que vai fazer agora um intervalo. Corazón, Blue Corazón. Estamos de volta com Rita Pissarra, a nossa convidada de hoje. Alegações finais para este podcast, este episódio. Tu dizes que um dos erros comuns é as pessoas colocarem os ovos todos na mesma galinha. No mesmo cesto. No mesmo Não, na cesto, galinha. exatamente. Não, eu disse na galinha. É verdade. Na mesma galinha? Disse. No outro dia, num evento grande, disse, mas com um ar muito sério, não ponha os ovos todos na mesma galinha. Olha, ficou tudo assim. Isso é E aqui se vê ótimo. que o Fernando fez mesmo o trabalho de casa. É diferenciador, Rita. É diferenciador.
Muito bem, Fernando. Não foi os era o que eu queria dizer no mesmo cesto. Que é não fazer os investimentos só num domínio, tipo Sim. só imobiliário. Tem que Sim, só variar. naquela ação daquela empresa, só ações da Microsoft, só ações da Apple, só ações da Nvidia, só em ouro, só em Bitcoin, só em como é que se chama aquilo? Certificados da Forro. Temos que diversificar o nosso portfólio, temos que investir em várias coisas diferentes para estarmos mais cobertos do risco, ou seja, imagina, se tivermos uma ação do mercado norte-americano e tivermos outra do mercado europeu, se o mercado americano cair, portanto, se calhar o mercado europeu também vai sofrer um bocadinho com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas não vai sofrer tanto como nos Estados Unidos. Se tiveres uma ação de uma empresa, de uma indústria farmacêutica, e tiveres outra empresa de IT, pode ser que a indústria farmacêutica suba e o IT deixa, ou pode ser que estejam os dois bem, mas já não há só uma dependência do que vai acontecer ao teu investimento e, portanto, convém diversificar. Lógico que não é comprar em 100 coisas diferentes, porque senão também, como dizem os americanos, you're spreading too thin, ou seja, não consegues controlar tudo aquilo onde tu investiste. Portanto, teres um portfólio diversificado dentro de uma medida razoável para conseguires mesmo assim Monitorizar. o que está a acontecer. Olha, Rita, de toda esta nossa conversa eu fiquei com a sensação que o planeamento e saberes para onde é que queres ir e planeares o caminho é um fator crítico de Sem sucesso dúvida. para isto. E a minha pergunta é, como é que a inteligência artificial pode ter agora aqui um papel, alguém que queira fazer um percurso semelhante ao teu, neste momento? Inteligência artificial. Sabes que uma coisa, há duas realidades que eu vejo muito destas palestras e deste tempo todo que eu tenho estado mais com as pessoas. Eu vejo muitas pessoas à deriva, muitas pessoas que estão na rotina, no rame-rame e não tomam ação sobre a sua vida, não têm um plano de carreira, não têm um plano de competências, não sabem onde é que querem chegar, não sabem o que é que querem ser quando forem grandes, portanto andam muito à deriva. E isso é difícil, não é? Porque depois não sabes para onde é que ir, não sabes o que é que queres concretizar, não tens o objetivo e continuas a ir ao sabor da corrente. Como é que podemos utilizar a inteligência artificial a nosso favor? Respondendo a esta pergunta, o que é que eu quero ser quando eu for grande? Que quando somos pequeninos a gente nos pergunta e depois nos esquecemos de continuar a fazer. Podemos fazer 3 colunas, aconselho muito os miúdos da faculdade a fazerem isto. 3 colunas. Na primeira coluna, aliás que as profissões estão em constante mudança, não é? A profissão que assistia ontem não é que vai assistir daqui a 20 anos, portanto como é que nos podemos reinventar? 3 colunas. A primeira coluna é coisas que eu gosto mesmo muito de fazer, que eu tenho muita alegria a fazer, que me dão energia positiva, seja ela tipo fazer crochê ou fazer apresentações de PowerPoint ou gravar podcasts, tudo aquilo que nós gostamos mesmo muito de fazer. Segunda coluna, o que é que eu abomino fazer e que se eu pudesse escolher de livre e espontânea vontade, eu nunca na vida iria fazer isto. Desde dobrar roupa até assinar contratos. Tudo o que nós não gostamos de fazer. E depois uma terceira coluna de coisas que eu não sei o suficiente, não tenho conhecimento suficiente, mas eu acho que se eu investisse tempo, poderia de alguma maneira tirar algum prazer a fazer. Imagina, para mim, aprender coreano estava na minha lista do eu não sei, mas talvez. Ok? Ali naquela lista. E com base nestes 3 parâmetros, se nós pusermos e perguntarmos à inteligência artificial, com certeza eles vão nos dizer empregos de futuro, profissões de futuro, em que nós podemos fazer mais-valia das coisas que gostamos muito de fazer, eliminando a maioria das coisas que não queremos fazer e aprendendo as coisas que estão na terceira coluna. E, portanto, isto é uma das formas que nós podemos utilizar a inteligência artificial para nos reinventarmos, porque eu acho que de futuro, e também me fazem muito esta pergunta, é quais são as competências do futuro que temos que ter, com certeza. Uma é, sem dúvida, a adaptabilidade, que é a forma como nós fazemos agora vai ser diferente no futuro, a profissão que existe agora é diferente no futuro e, portanto, temos que ter esta capacidade de nos adaptarmos constantemente a estas novas realidades. E depois a resiliência, que é Sem dúvida. hoje em dia os miúdos têm muitas qualidades, mas uma coisa que eu acho que lhes falta muito é a resiliência, esta capacidade de continuar a tentar para serem bem-sucedidos. Então, e a inteligência artificial a fazer literacia financeira, justamente, Ui! a tomar conta dos nossos destinos financeiros. Como é que vês o Claude, o ChatGPT, os Gemini, as grandes vedetas Copilot. o Copilot, a única utilizadora de Copilot Mas muitos anos de Microsoft, claro. Eu não sou, por favor, ponham nos comentários, eu não sou a única utilizadora do Copilot, por amor de Deus, não me deixem sozinha. Vocês digam que não ouvi. É Mas a verdade, verdade não é és, que as não grandes és. vedetas são mesmo o Claude, o Gemini e o ChatGPT. Eu também uso bastante o Claude e antes usava mais o GPT, agora já não uso tanto. Eu não, Porque está a perder o GPT. eu não lhe confio um dinheiro, nada, zero, não. Epá, porque ele tanto diz que o cogumelo é venenoso como, é verdade, não, afinal é bom para comer, não é? Ele, de repente, ele volta e meia...
diz coisas Sim, não. erradas, não é? Mas quando se trata de dinheiro, eu não gosto que ninguém me diga coisas erradas e, portanto, eu não vou confiar o meu dinheiro à inteligência artificial na qual eu não confio a 100%. Portanto, eu prefiro fazer eu o meu trabalho de casa e esse é o melhor investimento que podes fazer, é em conhecimento, é em aprender sobre os vários tipos de investimentos que estás a fazer, sobre as variáveis, sobre os riscos inerentes ao investimento que estás a fazer e, por se correr mal, a culpa é minha, não é? Rita. Nunca deves fazer um investimento só porque alguém te disse e também nunca deves fazer um investimento só porque a inteligência artificial te disse. Olha, há 3 coisas que eu queria ainda te perguntar antes de acabarmos esta entrevista. Uma delas tem a ver com o plano de desenvolvimento de Olha que eu ainda carreira. quero ir para a praia hoje. Pois é muito rápido. Uma é sobre este plano de desenvolvimento de carreira, que tu falas Ok. muito, aliás. Depois, quero saber o que é que se passou no último dia Da Microsoft. da Microsoft. Ai, Sei que chorei foi- tanto. Pois. E finalmente, como vês, são só 3 coisas. Finalmente quero perceber porque é que tu dizes que ao fazermos depósitos a prazo estamos a atrasar-nos. Estão a perder dinheiro. Portanto, primeira pergunta, plano de carreira, sem dúvida temos que ter, já falámos um bocadinho sobre isso. Quando somos pequeninos, toda a gente nos pergunta o que é que queremos ser. Nós temos bailarina, enfermeiro, não sei o quê. Pá, mas depois saímos da faculdade, entramos no mercado de trabalho e esquecemos-nos de continuar a fazer essa pergunta. Então entramos no ramo, no eu ganho pouco, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do que eu faço, eu pago muitos impostos, eu não ganho. E não saímos deste ciclo vicioso, não fazemos nada diferente e, portanto, ter um plano de carreira é ter um rumo, é perceber onde é que nós queremos ir, como é que podemos alcançar e depois dividir isso em pequenos degraus, em pequenos passos de coisas que eu tenho que ir desenvolvendo, coisas que eu tenho que ir concretizando para atingir esse fim maior. Portanto, eu acho que é imperativo todas as pessoas terem um plano de carreira para concretizar os seus sonhos e no plano de carreira pode ser eu quero ser o melhor eletricista da minha rua ou eu quero ser CEO da Microsoft ou eu quero ser Presidente da República. O que seja, mas temos que definir o que é que nós queremos concretizar na nossa vida para conseguirmos lá chegar. Não, como é que esses objetivos também sejam execuíveis? Sem dúvida, mas se é o teu objetivo ser o Presidente da República, pá, então bora lá trabalhar para isso. Ok. Sim. Não sei se queres, pode mas, ser um tanto quanto irreal. Não quero, eu não quero. Não, pronto, está bem. Mas se esse for o objetivo da pessoa, tem que começar a trabalhar o quanto antes nesse objetivo. Mas também podes querer ser o melhor eletricista da tua rua. And that's fine. E com certeza vai ganhar mais do que muitos CEOs de muitas empresas. Desculpa, qual é o teu objetivo? Neste momento, a reformada mais feliz no planeta. É esse o teu objetivo? Não, eu tenho um objetivo neste momento que é visitar 100 países antes de morrer. Vou em 84, agora a Coreia vai ser o 85. Bem, a boa novidade é que não te faltam muitos. Não falta muito, portanto, estou lá quase, É estou lá execuível. quase. Lá está. É Exato. execuível. Sim. Tinha outro objetivo que era ser best-seller do livro, também já sou, também já está. Ok. Também tinha outro que era ser a mulher mais seguida no LinkedIn, também já És a estou. mulher mais seguida. Sou a mulher mais Quantos- seguida no LinkedIn em quantos Portugal. seguidores é que tens? 100 mil. 100 mil. É Parabéns. uma conta certa, assim, bonita. Eu não sei se te sigo, vou lá. para Pronto, saber. é assim, eu vou-vos dizer, se me quiserem seguir no LinkedIn eu digo coisas inteligentes, no Instagram nem por isso, ok? Portanto, Só dizes coisas inteligentes no link. no LinkedIn, no Instagram é que É outro perfil. é outro perfil completamente diferente. E a última pergunta Depósitos era a sobre prazo. depósitos a prazo. Portanto, imaginem agora que eu vos dava 1000 euros a cada um de vocês. A Rita Pissarra é um espetáculo! 1000 euros. Agarram nos 1000 euros e vão direitos à loja para comprar o telemóvel. Mas lembraram-se que eu disse que era para poupar, não é? Estávamos a falar sobre poupança, Logo, era para retraímos. poupar, retraem e agarram nos 1000 euros e vão para o banco fazer um depósito a prazo. E o senhor do banco diz: bem-vindo à minha instituição financeira, vou-vos dar Tenho aqui um spread. 1% de taxa de juros. Ok. E vocês, Com sorte. eu não sei quanto é que é, mas tudo. Esquece os impostos, não ainda era menos, ok? Para o ano que vem, em vez de 1000 euros, tens 1010. Todos contentes, ganha 10 euros. Tirou o dinheiro do banco e vão direitos à loja para comprar o telemóvel, porque já não se lembram quem eu era. Qual é o problema? O telemóvel já não custa 1000 euros. Custa 1020 ou 1030, porque a inflação está a 2 qualquer coisa. Então vocês até tinham o dinheiro investido, até receberam 10 euros de juros, mas perderam poder de compra. E por isso é que fazer neste momento depósitos a prazo com uma taxa de juros inferior à inflação é um mau investimento, porque estão a perder dinheiro, estão a perder poder de compra. Estamos a acabar este episódio com Rita Pissarra, mas Ana, ainda tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta que é, e agora? E a seguir, Rita? Já puseste aí de cheque numa série de objetivos, não é? Quais são os teus projetos futuros?
Ai, projetos futuros. O meu grande projeto assim a longo prazo São os 100 países. são os 100 países, sem Certo. dúvida que já falámos. O outro que eu tenho é quando a minha filha acabar a escola, o meu objetivo é ir com o meu marido viajar o mundo. 6 meses em cada país, o máximo que for o visto que eles nos deem Então, mas aí e vais andarmos ultrapassar os 100 países. Sim, mas isso é o limite. Mas é a estadia prolongada, não é? Exato. É diferente. Eu E é compreendo. diferente de ser turista, não é? Estás lá 2 semanas, 3 semanas no máximo, outra coisa é estás lá a viver 1, 2, 3, até 6 meses para teres a experiência da cultura, a vivência do dia-a-dia do país e, portanto, esse será o meu grande objetivo quando a Teresa acabar a escola e já não precisar, já for uma mulher independente, conseguir fazer esse... Olha, Bom plano. tu não explicaste como é que foi o teu último dia na Microsoft? Esqueci-me dessa pergunta, desculpa. Portanto, o meu último dia na Microsoft foi o dia da reunião geral da empresa. Foi o dia que eu acordei com a empresa para sair, depois de ter feito plano de sucessão, deixar tudo bem alinhavado para não haver nenhuma falha. E então apresentei os resultados da empresa, não é? Do ano que tinha passado, depois o diretor-geral disse que eu me ia embora e tal, e recebi o melhor presente que eu acho que alguém pode receber quando sai de uma empresa, que foi uma ovação, toda a gente de pé a bater palmas, claro que eu chorei, mal bem rei. Chorei mesmo muito, porque foram 18 anos de uma vida com uma empresa. Eu sei que não se deve dizer que a empresa é a nossa família e tal, são duas coisas completamente diferentes, mas são 18 anos numa empresa, é muito tempo, e então foi para mim um momento de viragem muito grande, não é? De deixar a empresa que me viu crescer desde quase uma criancinha até uma idade bastante adulta, formou-me enquanto profissional, formou-me enquanto humano, e tenho muito a agradecer à Microsoft. Posso-te fazer uma pergunta-provocação que tem a ver com a Microsoft, que pratica um pouco aquilo que nós denominamos o idadismo, isto é, também se quisesse sair muito mais tarde não poderias, porque até aos 50 anos é a idade limite para se trabalhar na Microsoft. Como é que tu vês isto? Achas que eu conheço imensa gente que tem mais de 50 anos na Microsoft? Sim. Sim. Eu penso que era uma regra que a partir dos 50 não poderiam. Não, nem pensar. Há imensa gente que tem mais de 50 anos na Microsoft. Agora a questão é, a Microsoft é uma empresa que aposta no teu desenvolvimento, que aposta no teu crescimento, que aposta na tua excelência para alcançares mais. Chegas a uma certa idade, tu enquanto profissional, tu já não estás a querer viver àquele ritmo. Não é? Chegas a uma certa idade em que tu queres mais calma, até estás disposto a receber menos salário, mas queres uma coisa mais calma, com menos stress, com mais ponderação, com mais, não é? É aí que surge Microsoft Sénior. E nesse momento, não é? Tu olhas para uma empresa em que está a apostar muito em ti, tu sentes que já não vais responder da mesma forma, ou seja, que já não estás a retribuir na mesma moeda que aquilo que a empresa está a apostar em ti. E nesse momento eu acho que qualquer profissional prefere não estar. Mas há imensa gente com mais de 50 anos na Microsoft. Nunca foi um impedimento, nunca me disseram, olha, aos 50 tens de ir embora. Eu é que disse, olha, aos 50 eu quero ir embora que eu quero me reformar. Não foi ao contrário. Agora, durante esta entrevista tu foste citando várias pessoas, várias frases, ouvi-te a citar Mandela, claramente o Warren Buffett, mas não só. Há alguma frase que tu gostes particularmente e que queres uses? dizer agora? Sim, vou-te dizer a minha. Eu gosto muito de uma frase, é uma frase bastante simples, que é esta: não esperes obter resultados diferentes se continuares a fazer igual. Gosto dessa, É essa é uma boa, frase, eu gosto essa muito é dela. boa. Essa é bem orientadora. Então, anda lá, agora Essa é boa. que o nível está alto. Eu vou-te dizer a minha. Eu vou-te dizer a minha que eu pus no meu e-mail de despedida da Microsoft e também está na primeira página do meu livro, que se chama A Vida Não Pode Esperar. Recomendo a todos, está a vender em todas as livrarias. Enfim, passa publicidade. Mas a frase é do Confúcio, que era um filósofo chinês. Confúcio, lateral direito, exímio. O que disse Confúcio? Disse, nós todos temos 2 vidas. A segunda começa quando nos apercebemos que temos só uma. Gosto. E esta frase difícil foi para mim o mote de saída da Microsoft, não é? Foi assim que eu comecei o meu e-mail de despedida e é isso que eu sinto. Nós temos 2 vidas. A minha primeira vida foi a vida em que eu dei para a carreira, dei para a empresa, construí, não é, profissionalmente um bom track record. Agora eu quero viver a minha segunda vida, que é cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos e fazer tudo aquilo que eu quero. Ana, tens alguma frase? Estava a tentar lembrar-me, sabes que a figura inspiradora na minha vida não é um filósofo, não é um escritor, foi o meu avô. E ele era muito profícuo em frases que dizia. Mas não há assim nenhuma que eu me lembre agora que seja tipo orientadora da minha vida, não é? Ele tinha tinha sabedoria
implícita. E, portanto, dizia muita coisa que eu fixei na minha vida. O que mais disse foi: tu não me enerves. Não, Tu não. nunca. Sempre foi um exemplo. Não sei como é que era para os A filhos. minha avó dizia: quem não é para comer, não é para trabalhar. Que eu não gostava de comer. Não, eu não sei como é que ele era para os filhos. Suspeito que bastante mais impaciente do que foi para os netos, porque foi de facto uma figura de referência para os netos que ainda convivemos com ele ainda muito bem e muito disponível para nós. A frase que o meu pai mais vezes me disse na sua vida foi: eu já te avisei 2 vezes. À segunda, vais ver. A frase da minha mãe era: não sais daí enquanto não comeres tudo. Então, acabamos aqui este episódio de Ask Blue. Prometemos voltar com mais convidados. Desta chama-se Rita Pissarra e acabou com esta frase de Confúcio, que é assim: como é que é? Nós todos temos 2 vidas. A segunda começa quando nos apercebemos que temos só uma. É sabedoria. Lindo, Gosto. grande Confúcio. Lateral direito. Obrigada! Inovação e tecnologia, negócio sempre com simpatia. Depois de trabalhar todo dia, podcast deixa a cabeça fria. Podes perguntar, ora então vamos lá falar.